ao templo do Senhor. A letra vai aparecer ali, Elohim Adonai, vai, e Yahvé El Shaddai, nomes hebraicos. Jeová Jireh, o Deus provedor. Jeová Nissi, a nossa bandeira, nossa justiça. E Jeová Rafa, o Senhor que cura. Jeová Shammah, Deus está presente. Aí lá no meio você vai encontrar aquele ali, ó, Jeová Sabaote. O que é aquilo ali? Senhor dos exércitos, em hebraico, né? Senhor dos exércitos. Vamos começar? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos todos juntos agora. Isso. Elohim Adonai, Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Elohim Adonai, Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor. Que a minha a você dá valor, marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar, uma terra prometida que mana leite e mel. Este é o povo especial que vai morar no céu. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo. Olá! Elohim Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Elohim Adonai, Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor. Que a minha a você dá valor, marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar, uma terra prometida que mana leite e mel. Este é o povo especial que vai morar no céu. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palma, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palma, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo. Quero ouvir a sua voz agora. Elohim Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Elohim Adonai, Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová. Amém? Glória a Deus, é fácil. Podem sentar. Vocês aprenderam primeiro do que eu. Eu fiquei mais de um mês ouvindo. Eu tenho que ouvir 1000 vezes. Na 1001 eu pego alguma coisa. Vocês pegaram mais rápido aí. Tem gente que a primeira vez já pegou. É rapidinho. Bom dia, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Mais uma quarta-feira da família, que eu quero te abençoar hoje com uma palavra, uma orientação muito importante, da qual nós devemos colocar no coração e viver conforme o que o Senhor tem nos orientado. É a fórmula da nossa vitória, é a maneira de nós conseguirmos a vitória em todo o tempo, para que a palavra de Deus se manifeste em nossa vida. Mas primeiro eu quero convidar você para assistir aí um testemunho da novela da vida real, em nome de Jesus. Vamos dar uma olhadinha, vamos ouvir e prestar atenção
muito bem nisso, em nome de Jesus. Sou cristã há quase 28 anos e de Igreja da Graça tenho já 24 anos. Eu tive agora em março com Covid, né, com o tal do coronavírus, qual me deu pneumonia, fiquei com quase 70% do pulmão lesionado. No laudo da tomografia saiu positivo para Covid-19 e a SARS. O médico acabou me dando alta para fazer tratamento em casa, a qual eu tinha que comparecer todo dia para tomar uma medicação no hospital. Isso foi por um período de 7 dias. A gente estava indo e ela que estava cuidando, ela que estava levando, dirigindo o carro. Então ela que me levava, ficava comigo no hospital. Foi aonde eu comecei a sentir os sintomas. Eu comecei a sentir, primeiro, muitas dores no corpo, parecia que eu tinha tomado uma surra. Teve momentos que parecia que eu não ia andar mais, porque a parte da região das cadeiras, assim, pegava um rim, né? Uma dor intensa. Comecei com dor de cabeça insuportável. Até a mesma água que eu tomo bastante era uma coisa que eu não conseguia tomar. Era como se eu estivesse tomando uma água da fossa. Era horrível. Passou-se 3 dias. Eu comecei a piorar. Foi no domingo de Páscoa. Ela ficou bem ruim. Acabei levando ela a um pronto-socorro, que é perto de onde nós moramos. Me colocaram numa área de isolamento para não misturar com ninguém. E ali foi muito rápido o atendimento. Ele pediu todo um protocolo para ser feito, exames, medicação, por causa que eu não estava me aguentando. Tinha momentos ali que, eu vou ser sincero, eu tinha vontade de sair da cadeira de roda e deitar no chão. O meu corpo pedia cama, era um desespero assim inexplicável. Foi até quando o médico disse que ela teria que ficar no hospital em observação. Quando eu retornei, na segunda-feira de manhã, o médico disse que a situação dela tinha agravado muito. Olhando atrás, os aparelhos, eu estava direto no oxigênio, né, mesmo. Na tomografia, deu o laudo da Covid, né, da casa da minha esposa. Ele falou assim, olha, dessa maneira, eu vou falar real pro senhor, não há esperança. Ela precisa imediatamente ser entubada. Foi quando eu vi que o quadro estava muito sério. Ele até falou, olha, devido a essa pandemia, devido a tudo que está acontecendo, ele falou assim, olha, muitos não estão voltando. E foi muito rápido a intubação. Aí eu apaguei, eu não lembro mais nada. E foi até interessante porque o pastor me ligou, o pastor Jaime, ele ligou e conversou comigo. Disse que Deus estava no controle, ele até orou junto comigo no momento. Foi logo em seguida, assim, o médico falou, Deus foi confortando meu coração. Eu posso dizer que eu tive um grande apoio no mundo espiritual, que são mãos que a gente não vê. Fez todos os procedimentos, ela ficou 4 dias entubada, porque estava muito grave. Aí ele falou, está estabilizado, está satisfatório, o coração dela está normal e agora é só a espera da medicação, da parte da máquina que estava respirando pelo pulmão dela, para ver como que o organismo dela responderia. As enfermeiras, depois que eu desentubei, elas diziam, você não era para estar viva, o seu quadro era gravíssimo, a gente não entende o que está acontecendo. E a gente na oração. A gente clamando ali ao Senhor, a gente buscando no Senhor, né? Acompanhando o Fala Amigo. Em casa eu tomava do copo de água, como nós temos 3 filhos, né? E a gente tomava ali junto, clamando ao Senhor, buscando ali na fé. Foi até quando o médico passou um boletim, falou assim, ó, ela estava, né, estabilizada, recordo até a palavra que ele usou, falou assim, ó, o quadro está satisfatório. Eu fiquei no total 9 dias internada. Aí ele puxou todos os exames e falou assim, você tem como você se isolar na sua casa? Eu falei, tenho. Não, eu não vou te deixar internada aqui. E nesse quadro, Deus operou, Jesus entrou na causa ali. Renata tem alta em 19 de abril de 2020 e após 2 semanas fica completamente curada. Não tive sequela, não tive problema nenhum, que o médico falou que eu poderia ter sequelas. E passamos por isso com a cabeça erguida, aí crendo que o Senhor realmente ele opera. Eu já conseguia ir ao banheiro sozinha, eu já conseguia, com 4 dias eu já descia as escadas de casa, já com 4 dias eu lavei um pouquinho de louça, eu consegui começar a fazer uma comidinha, eu já sentia gosto na comida, eu já gostava de comer. Vencemos, é um coletivo sim, porque até a palavra de Deus diz, né? A oração de 1 põe 1000 para fugir, a oração de 2 põe 10.000 para fugir. O que era para eu ser vencida, eu venci, que foi a Covid. Mas eu digo mais, que eu não venci sozinha, que Jesus estava comigo. Então nós vencemos. E eu venci a Covid por causa de Jesus Cristo. Demos a volta da vitória. Irmãos, vamos fazer uma oração em nome de Jesus?
Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, eu venho diante de Ti agora, Pai, pedir a Tua bênção sobre a vida destas pessoas que estão presentes, que estão assistindo, que estão vivendo, meu Pai, o que a Tua palavra diz. Nós precisamos da Tua operação de milagres sobre a nossa vida, Pai. São muitos os transtornos, são muitas as barreiras e às vezes nós tropeçamos e não prestamos muita atenção. E muitas vezes nós tropeçamos e sabemos que estamos caindo por causa do nosso deslize. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia desse povo, tem misericórdia da Tua igreja, Pai, que necessita muito de Ti, necessita de pessoas como que antigamente haviam, pessoas que estavam interessadas, se importando com o bem-estar de toda a nação. Olha para este povo, Pai, e manifesta o Teu poder. Abençoa-os hoje, em nome de Jesus Cristo, a toda a nossa nação, a todos os nossos dirigentes, sejam eles religiosos ou os políticos que estão aí à frente de todo o trabalho. Senhor, dá paz ao coração desses que estão sofrendo pela perda de algum ente querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco isso diante de Ti para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Eu quero trazer aqui uma palavra para você. Isso é uma palavra de orientação, não é bronca, não estou chamando atenção. Eu estou chamando a atenção, sim, para observar o que a palavra de Deus nos ensina. Muitas vezes nós agimos sem nem pensar em algumas situações. E outras situações nós somos realmente culpados pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Então, lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo 2,15, o Senhor diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pois bem, irmãos, nós temos que manejar bem a palavra. Nós vamos à igreja, nós lemos a Bíblia, e tudo isso para quê? Para que a gente aprenda e que a gente coloque o nosso coração exatamente como Cristo fez em favor da nossa vida. Às vezes nós falamos para as pessoas, para elas se levantarem, para elas terem coragem. E muitas vezes somos mal interpretados naquilo que nós falamos. Pessoas vivem dizendo que nós as estamos chamando de covardes, porque não querem vir à igreja nesse momento de Covid. Irmãos, nós somos chamados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E na realidade, quando nós fugimos de uma guerra, nós nos acovardamos. Mas eu não estou falando, nem nenhum dos nossos pastores com certeza falam a respeito da covardia, para que haja povo dentro da igreja, para trazer dinheiro para a igreja. Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, Deus sabe de todas as coisas, tanto Ele sabe que Ele nos deu a alegria de um mês de maio maravilhoso, sem ter povo praticamente na igreja. E quando há uma necessidade, eu me dirijo ao povo e peço. Nós não precisamos ficar com artimanhas para trazer o povo para a igreja. E as pessoas que estão pensando dessa maneira, na verdade elas não manejam bem a palavra da verdade. Não maneja bem a palavra da verdade aquele que ouviu esse fato, porque não teve condição de ali orientar, e não maneja bem o outro porque não tem conhecimento da verdade. Nós somos filhos do Senhor. Eu quero trazer um exemplo muito sério para vocês. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 3.
Todo mundo conhece a história de Elias e Eliseu, que Elias foi arrebatado num carro de fogo. Pois vamos ver aqui um pouquinho disso daqui. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu o sei. Calai-vos. Eliseu era um homem de Deus. E naqueles tempos passados, o primogênito sempre recebia como herança tudo quanto aquele que morrera ou partira de alguma forma deixasse. A herança de Elias era o que? O bem dele, a capacidade dele de fazer a obra de Deus da maneira como era necessária. A palavra de Elias era uma palavra efetiva, e Eliseu queria ser como ele. Irmãos, nós precisamos querer ser como os homens de Deus. Todos nós. Na realidade, nós precisamos ter o desejo de ser como Jesus Cristo nos ensinou. Mas as pessoas, nesse momento em que acontece no mundo hoje, distorcem as palavras e saem por aí falando um monte de asneiras. 2 Timóteo 2,15 fala principalmente a respeito disso. São palavras que não condiz com a verdade. Como eu falei esses dias atrás, e nós vimos aí o curso Fé a respeito das palavras que saem da nossa boca. O que as pessoas falam são estultícia, são coisas desaprováveis, coisas que não condiz com a verdade de Cristo Jesus. Pois naquele tempo de Elias havia, como você viu, aí está escrito aí, como se fosse uma escola de profetas. Os filhos dos profetas, discípulos que estavam aprendendo a lidar com toda a situação para ensinar o povo de toda a nação a não se desviar dos caminhos do Senhor. Eu falo diante de Deus sobre a minha vida, e Deus o sabe. O meu intuito maior é chamar as pessoas para a igreja para elas poderem ouvir a palavra que deve ser pregada. Nesses 20 anos de ministério, eu tenho praticamente 90% de cada culto que eu fiz escrito. Eu poderia todos os dias ir lá pegar um daqueles cultos e passar para vocês. Repetir os cultos, puxa vida, facinho. Mas diante de Deus, novamente eu digo, essa palavra que eu estou passando para vocês está preparada desde a segunda-feira. Eu peço a Deus: Senhor, me dá uma palavra. Senhor, fala no meu coração. E constantemente o Senhor fala exatamente aquilo que a igreja está passando. Não, eu não sou Elias, não sou Eliseu, mas eu quero ser, não o Elias, não o Eliseu. Eu quero ser o Eusébio, que ouviu a Deus e obedeceu ao que o Senhor mandou, ensinar a nação, ensinar o povo. Na verdade, porque eu almejo a minha salvação, a salvação da minha família, a sua salvação. Às vezes eu digo, nós não somos salvos, exatamente. Nós temos o direito à salvação. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos o direito da salvação. Mas o Senhor diz, para andar no caminho.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não estiver no caminho, se você não estiver na verdade, você não tem salvação. Não importa se foi batizado nas águas, se fala em línguas, se sai fogo da tua mão, mas se você não condiz com a verdade pregada de Cristo, você não terá salvação. Eu luto pelo nosso progresso espiritual, pelo nosso progresso financeiro. Não estou preocupado com milhares de pessoas dentro da igreja, não estou preocupado com isso não. Eu estou preocupado com aqueles que querem vir e ouvir a palavra de Deus. E os outros nós vamos aprender a orar para que eles também tenham o interesse de receber a palavra de Deus, de serem salvos. Então preste atenção. Falando de ministério, cada um de nós recebemos do Senhor para sermos obedientes dele. Eu recebi de Deus uma incumbência, a de pregar o Evangelho. E esse é para todos em formas distintas. O meu objetivo é a salvação de cada pessoa que me ouve. Eu não posso ensinar errado, eu não posso estar interessado em ter membro na igreja para trazer dinheiro para dentro da igreja. Eu preciso de pessoas que venham para aprender de Cristo, e isso sempre tenho falado com Deus. E louvado seja Deus que muitas pessoas tiveram uma mudança radical em suas vidas. No tempo de Elias e Eliseu, havia essa escola de profetas. Os filhos dos profetas, eles eram lá em Betel. Você sabia que Betel era o centro religioso mais pecaminoso que havia naquele tempo? Idolatrias e tantas coisas que aconteciam ali, mas ali estavam os profetas, ali estavam os discípulos que aprendiam de Deus para levantar aquele povo para a verdade. Nós estamos como que numa Betel hoje. O mundo é como se fosse uma Betel. Centro religioso de prostituição, de adultério, de fornicação, de lesbianismo, de toda forma de pecado, idolatrias, corrupção. E nós somos aqueles que devem ouvir da palavra de Deus, aprender, ser obreiro aprovado, para que quando nós formos ali inquiridos, nós saibamos o que nós vamos falar. Como que nós vamos instruir aquele que não tem o conhecimento? Se nem a gente às vezes tem conhecimento para instruir. E então a gente sai falando estultícias para todos os cantos. Irmãos, nós somos aqueles homens, nós somos como eles, que se preparavam para serem sucessores de seus senhores, a fim de continuar o trabalho deles. Nós somos os sucessores de Deus aqui na terra. Ele nos deixou para a obra que Cristo veio fazer aqui. Ele nos deixou para ensinar esse povo, para tirar esse povo do cativeiro, para dar alimento espiritual para esse povo, para vestir espiritualmente esse povo. E se for o caso, a possibilidade, até fisicamente, nós temos que abastecer esse povo. Mas somente Deus pode confirmar o seu ministério. Não adianta você querer inventar. Uma certa vez eu estava abrindo a igreja no Ipiranga e um homem atravessou a rua, estava no ponto de ônibus, atravessou a rua e veio falar comigo. Você é o pastor dessa igreja? Falei, sim. Quanto você ganha? Falei, por que você quer saber? Ah, porque eu estou desempregado e acho que eu vou dar um jeito de abrir uma igreja para ganhar algum dinheiro. Foi o que ele falou para mim diante de Deus. Esse tipo de gente não tem conhecimento, não tem sabedoria, não sabe nada a respeito de Deus. E nós temos que orientar essas pessoas. Nós temos que falar, não é assim, a coisa não é dessa forma. Deus prometeu na palavra dele que segundo as riquezas dele haveria de suprir cada uma das nossas necessidades, se nós andarmos segundo a palavra dele, se nós estivermos no caminho, andarmos na verdade. Muita gente diz que Eliseu era um homem de Deus. Então por que ele amaldiçoou aquelas crianças? Está lá no versículo 23 e 24, fala sobre isso. Esses jovens, para começar,
eram lá de Betel, um centro religioso da idolatria naquele tempo, como eu já falei. No Reino do Norte, para você se localizar. E provavelmente eles estavam advertindo Eliseu a não fazer como Elias fazia. Elias chegava e descia o chicote neles, por causa dos seus erros, por causa da idolatria, por causa do pecado. E eles não queriam que Eliseu fizesse do mesmo modo. E não era propriamente por causa de sua calvície. Eles aproveitaram o embalo ali e fizeram isso, zombavam dele. E isso demonstrava que eles tinham uma total falta de respeito para com o homem de Deus. As pessoas, como que nós dizemos assim, elas fazem tudo igual, generalizam a situação. A palavra de Deus diz que até os que estão em Jerusalém, nem todos eles são de Jerusalém. Realmente, existem aqueles que erram, que pecam imprudentemente e na sua vontade fazem o que querem para se sobressair. Eu falo de mim, Deus é testemunha. Se eu fosse usar de atributos para levantar uma igreja financeiramente, seria apenas um negócio. Nosso ministério é um ministério de valor, onde nós pregamos a verdade, onde nós queremos que as pessoas aprendam a verdade. E no momento da guerra, sim, aquele que foge da guerra é como um covarde. Pois então é nesse momento que nós provamos diante de Deus que nós somos dele, porque nós não arredamos pé do nosso trabalho. Eu sempre estou dizendo para as pessoas, venham à igreja, venham à igreja. E quantos muitas vezes já falaram para mim, pastor, eu não tenho um centavo para dar de oferta, eu não estou cobrando ingresso. Eu fico aqui o dia inteiro, como na segunda-feira passada, entrou uma pessoa aqui dentro dessa igreja. Eu fico aqui o dia inteiro e com palavra pronta para dar para aquele que necessita. Terça-feira fiquei aqui até o meio-dia, não veio ninguém, não apareceu ninguém. E falei com todo mundo das nossas necessidades. Liguei para todos, em mensagens passei falando o que era necessário. Então, quando é necessário, eu vou direto às pessoas e falo, é assim, precisamos disso. E eles não têm deixado faltar. Dentro daquilo que eles podem, eles têm feito tudo. Não tem comércio aqui dentro dessa igreja. Não tem comércio no nosso ministério. E Deus é o juiz. E Deus é o que vai bater o martelo também. No dia do juízo, no dia que chegarmos à presença de Deus, todos serão conhecidos diante do Senhor. Aqueles jovens provavelmente zombavam, né? Talvez eles estivessem até rindo porque Eliseu subiu numa carruagem de fogo. Nem mesmo os discípulos que eram os profetas daqueles tempos viram, porque se vissem talvez também não creriam. Quanta gente está vendo e não crê? Quanta gente está vendo os milagres que acontecem? Todas as vezes que eu faço um culto aqui pelo YouTube, eu coloco os testemunhos com o missionário R.R. Soares, pastor Postigo. E quanta gente que não crê nisso? Quanta gente não crê? Tantas coisas que já aconteceram dentro da nossa casa aqui, no Ipiranga. E muita gente não crê. E muitos desses que tiveram algum milagre na sua vida, não estão mais hoje na igreja. Abandonaram, porque está difícil, está complicado. Falam do pastor, falam do obreiro, falam de todo mundo, como a música do pastor Fernandes. Muitos se afastaram. Nós temos que ser aqueles discípulos que estão preocupados com o viver do povo ao seu redor. Se você viver em paz com a sua vizinhança,
Ninguém pode te aborrecer se você viver em paz com Cristo Jesus, mas nem o inimigo, nem o ladrão, o assassino, o homicida pode te aborrecer. As decisões que o presidente toma não vão te causar problema algum, porque Deus é aquele que te ampara. Ele mandou o filho dele que morreu em teu lugar, pagou um alto preço por você. Ele não vai cuidar de você? A promessa dele não é boa? Então depende de nós, meus irmãos. Depende de nós termos um coração para nos aquebrantarmos diante do Senhor, como está lá em 2 Crônicas 7,14. O meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, se buscar pelo Senhor, se humilhar, se orar, o Senhor vai sarar a terra, vai repreender todo o mal, nenhum mal chegará até você. Na questão financeira, Ele já dá a bênção financeira lá no dízimo. A nossa obediência à devolução do dízimo, quanta gente não trouxe o dízimo esse mês? Por que razão? Para pagar contas, isso ou aquilo? O Senhor prometeu que não faltaria, que Ele abriria as janelas dos céus se nós fizéssemos provas dEle. Fazendo prova como? Se nós obedecermos o que a palavra dEle diz, nós estamos fazendo prova. E então Ele vai abrir as janelas dos céus e vai nos abençoar muitíssimo a todos nós, cada membro desta igreja. E haverá até aqueles que vêm de fora e te trarão uma solução para o teu problema. Então, quando Eliseu amaldiçoou aqueles rapazes, não foi a maldição de Eliseu que trouxe os ursos, não. Com toda certeza, Deus enviou um julgamento sobre aqueles que agiam insensivelmente e incredulamente contra a palavra de Deus. Quando nós desafiamos a Deus, criticando os seus profetas, criticando os seus pastores, os homens de Deus, nós saímos do caminho e o inimigo está à espreita. A palavra diz que o diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Basta um deslize seu, meu irmão, minha irmã, basta um deslize seu. A palavra de Deus diz, vou falar como o missionário diz, nós temos que ficar calados por quilômetros. Não. A palavra de Deus, ela diz que é melhor que nós fiquemos calados e ouvir muito. Então, cale a sua boca na estultícia e ouça mais. Senhor, fala comigo. Senhor, me dá resposta. Senhor, me dá uma palavra. Como que eu vou instruir essa pessoa? O que eu vou passar para esta pessoa? A palavra de Deus, ela tem a instrução para tudo quanto você precisa. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Então tá aí, eu espero que ninguém fique chateado, bronqueado com isso, mas tenha a sabedoria de receber essa palavra e buscar em Deus o entendimento para todo ato que você vai praticar, em nome de Jesus. E um ato que você deve praticar, dia 30 terminamos o nosso mês, e eu preciso da ajuda de vocês. O que nós fizemos até esse último domingo, nós precisamos dobrar nesse mês, nessa semana. Então eu chamo você que já ajudou, você que não ajudou ainda, você que está com o seu dízimo guardado aí, não deixe o dízimo guardado, senão ele não é mais primícia, é resto. Como eu costumo brincar com o povo, você recebe o seu pagamento, paga a Casas Bahia, paga as lojas Pelicanos, compra a sua carne, faz a sua compra de casa e depois leva o dízimo para a igreja. Já não é mais primícia, é resto. E Deus não se agrada de resto. E você que diz que se der o dízimo não vai conseguir pagar as contas, por que gasta o teu dinheiro naquilo que não é bom? Por que gastou além da conta e agora você não tem como pagar e vai dever a Deus? Não, você não pode dever a Deus.
Se você for fiel, o Senhor não vai deixar que você fique devendo a ninguém. Não devais nada a não ser o amor com que vos amei, diz a palavra de Deus. Então entregue o seu dízimo. Eu tenho orientado nesses dias a vocês a conta lá no Itaú, agência 406, dígito 1, conta corrente 42717, dígito 9. Você faz um depósito para os dízimos e faz outro depósito em separado para o patrocinador, na mesma conta. Por que separado? Porque eu tenho que colocar os recibos em cada uma da sua competência na contabilidade. Tem que justificar. E precisamos fechar a contabilidade para que possamos continuar trabalhando, fazendo a obra de Deus. Estou pedindo para você ajudar. Você pode fazer o depósito, você pode passar pelo zap 945 72 19 16, aqui da Vila Industrial. Você pode passar o recibo e então nós vamos colocar nos conformes. E a igreja está preparada para te receber. Domingo eu quero essa igreja cheia. Eu estou distribuindo aqui a água, o copo com água ungido, mediante as orações que o missionário faz ali, juntamente com ele, no SOS da Fé. Estou abençoando a água, estou entregando água para vocês no domingo. Então temos aqui 24 lugares preparados. Dá para ter em cada horário 24 pessoas aqui, no mínimo. Então, meus irmãos, se levante, enfrente esse Davi que está na tua vida. Enfrente esse Golias, aliás, né? Davi enfrentou Golias. Enfrente esse Golias. Vença essa batalha, porque o Senhor te deu condição. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez falando contigo. Em relação a essa palavra que eu preguei, passei para as pessoas, ela está aberta ali, já li desde segunda-feira, já pensando nesse caso, estudando como falar, por que eu iria falar esse tipo de coisa desse jeito, já estava no coração e depois eu venho saber dos comentários. Senhor, meu Deus, tem gente que diz, para que ir para a igreja se a gente pode assistir pela televisão? Mas a tua palavra diz, vinde e congregai, e apresente juntos as tuas razões para que eu vos possa justificar. Então é importante, é necessário, é fundamental que a pessoa esteja na igreja. Abençoe essas pessoas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Coloca a tua bênção sobre a vida deles, para a honra e glória do teu nome. Santifica-os na tua verdade, a tua verdade é a tua palavra, Senhor. E o Senhor sabe que o meu coração é para trazer esse povo para junto de ti. E não é por causa de dinheiro, não. Eu prego para uma pessoa, prego para 100, 200 pessoas. Todo aquele que vem para buscar a palavra, e às vezes fora do horário de culto, sentamos, e é mais do que um culto ainda às vezes. E que prazer, como Jesus disse para os discípulos sentado no poço, que ele já estava alimentado, que a palavra de Deus o sustentava. Senhor, sustenta esse povo, Pai, em nome de Jesus. Traga o teu povo para dentro desta casa. É hora de começarmos a enfrentar esse Golias. Já houve arruaças demais, Pai. Já houve muita intimidação sobre a vida desse povo. E eu digo, Satanás, você caia por terra, o seu coronavírus, o seu mal. Estão dizendo aí que isso vai perdurar ainda por uns 10 anos. Está amaldiçoada essa decisão em nome de Jesus Cristo. Não prospera. Não prospera. Em nome de Jesus Cristo eu repreendo esse mal. Eu quebro o poder das trevas agora. A doença sobre você. Você, Sandrinha aí, essa menininha linda, maravilhosa, essa dor na cabecinha dela, eu amaldiçoo em nome de Jesus Cristo. Eu quebro esse poder, eu desfaço essa obra em nome de Jesus. Eu digo, fique curada, Sandrinha. Fique curada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, haja paz
nos lares, o desentendimento, a contenda, a intriga. Senhor, dá uma palavra de decisão no coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Toda contenda, toda intriga caia por terra, toda doença, toda enfermidade seja lançado fora agora, em nome de Jesus. Coronavírus do inferno, eu te repreendo, eu te queimo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fogo do Espírito Santo passa agora nos hospitais, queima esses males, esse coronavírus do inferno. Oh, toda pessoa que está doente, esse homem que passou a noite mal, não conseguiu dormir, parecia que o coração ia parar, parecia que estava na boca ali, explodindo, batendo muito rápido. Esse tremor, esse medo, essa situação que traz sobre a vida da pessoa, eu repreendo em nome de Jesus, não prospera. Caia por terra esse mal, para a honra e glória do nosso Deus. E eu abençoo meu irmão, minha irmã, a tua família, a tua casa, teus parentes, por extensão de cada família presente nesta casa, cada membro dessa casa. Eu abençoo a todas as famílias em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Pai, oh Senhor, esse lencinho, onde ali está escrito que com o suor do nosso rosto nós haveríamos de comer. Abençoa-os, cada um deles, meu Pai, e supra a necessidade desse povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. É segundo a tua palavra, que assim seja, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você muitíssimo. Que a palavra do Senhor seja sua companheira em todo momento. Assim, quando você abrir a sua boca, não faltará o que falar do nome dele. E ninguém poderá te calar, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor até sexta-feira. Amém.